Ainda aqui eu já tô ouvindo um talan. Bom, posso começar a gravar então? Eu já comecei, Lara. Tá. Bom, gente, então boa noite para todo mundo, para os alunos ainda que eu não cumprimentei, não falei oi ainda. Muito bem-vindos. Boa noite, Milena. Boa noite a todos os professores. Pessoal, hoje a gente está aqui na nossa aula magna, né? Iniciando o semestre, dando início ao semestre, não exatamente no início, né? Porque ele começou na semana passada, mas dando uma abertura aí ao semestre, nosso semestre, graças a Deus, com chave de ouro, né? E por conta desse contexto que a gente está vivendo, né? O contexto da pandemia, desse contexto que desestruturou o cotidiano de todo mundo, o dia a dia de todo mundo, o trabalho de todo mundo modificou, a economia modificou. E é uma situação extrema, né? Que ninguém esperava. Ninguém esperava. E a gente ainda não sabe direito como agir. A gente vai aprendendo aos poucos, mas cada dia a gente tem uma novidade, tem novidades, enfim, a gente aprende mais um pouco sobre essa doença. E e esse cenário devastador, hoje eu abri informações, né, sobre quantas mortes, o número de infectados aqui no Brasil, gente. Hoje, às 9 da manhã, a gente tinha um cenário de 3.462.036 casos confirmados no Brasil e mais de 111 mil mortes. Tá? Com aumento médio de mais ou menos 1.200 mortes por dia no Brasil e mais ou menos 50 mil novas infecções por dia. E no mundo, gente, isso são dados de ontem, 22 milhões 568.282 casos até ontem de infecção e quase aí 800 mil mortes, ou 790 mil mortes. Então é demais, né, gente? Então, o Brasil atualmente está no segundo lugar, está liderando, está em segundo lugar no ranking de mais infectados. Tá, então a sociedade como um todo, a gente está tentando se mobilizar, tentando conhecer a doença e tentando melhorar o cenário na medida do possível, né? E é justamente nesse contexto que a gente vai escutar a Milena, né? Que ela vai falar exatamente sobre a questão da saúde da arquitetura. Como nós, arquitetos e futuros arquitetos, como que nós vamos pensar em soluções para esse mundo pós-pandemia? Como que nós vamos pensar em soluções possíveis para evitar possíveis epidemias novas no futuro? Tá? Então, é por isso, com esse assunto super interessante e que está, assim, urgentíssimo, né? Na nossa sociedade, no mundo inteiro, aliás, é que a Milena Santos, arquiteta urbanista, ela é pós-graduada em arquitetura comercial, especialista em geobiologia, que é o estudo do impacto dos ambientes na saúde das pessoas. Ela vai falar com a gente justamente sobre essa questão tão urgente no cenário atual, tá? E eu gostaria de agradecer, Milena, pela presença Obrigada a e passo você. a palavra para o professor Caio, que fez esse convite à Milena. Lara, quero te agradecer muito pela abertura que você deu ao tema e a oportunidade, né, para que eu convidasse a Milena para vir palestrar, né, fazer essa pequena palestra aqui para nós. Acho que o timing, né, foi perfeito, apesar da gente estar conversando há bastante tempo sobre essas palestras, né, Milena? Sim, Eu acho que esse, esse timing que a gente teve de conseguir bater as agendas exatamente nesse momento da pandemia foi bastante feliz, né? Uma tristeza os dados que a Lara passou, né, Lara? Mas, por outro lado, eu acho que a gente responder, fazendo essa aula magna com esse tema, né? Eu acho que é bastante sagaz e bastante coerente da nossa postura como, né, educadores e como arquitetos.
além disso, né, queria sempre lembrar que, como urbanistas, também, né, urbanistas, a gente tem certeza de que esses números, pelo menos para o Brasil, estão bastante subdimensionados, né? Porque a gente tem certeza que, conhecendo a realidade das nossas cidades e das favelas, a gente tem certeza que esse número só pode estar subdimensionado. A gente pode não saber quanto, mas que ele está subdimensionado, ele está, né? Então, eu acho que isso também é um olhar importante e que eu acho que a Milena pode contribuir muito, né, com o olhar que ela vai apresentar, tá bem? Então, muito obrigado. Quero dar as boas-vindas também, assim como a Lara, a todos os alunos, né, nesse retorno de semestre, e também aos nossos colegas, né, os professores aqui da Unimogi. Obrigado, Milena. Deixa eu só lembrar uma coisa, gente. Quem quiser perguntar, vocês podem fazer as perguntas no final da palestra e podem ou escreverem a pergunta toda, e aí a gente repete em voz alta para a Milena, ou se vocês acharem que há necessidade de vocês mesmos perguntarem para se explicarem melhor, às vezes a pergunta é muito longa, vocês podem perguntar também, podem avisar a gente, tá? Desculpa, eu cortei. Senão, eu acho que o Caio ia esquecer também, né, de falar das perguntas. Obrigado, Lara. Quando você terminou a fala, eu pensei nas perguntas e acabei esquecendo também. Obrigado. Então, Milena, a palavra é sua. Obrigado. Tá bom, obrigada. Bom, em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade. O Caio, a Lara, toda a equipe aí que está no Unimogi, a todos os alunos que estão aqui presentes, os convidados aí que estão hoje aqui um tempinho para prestigiar esse assunto. Como o Caio falou, eu tinha já desde o início do ano falado com ele sobre essa palestra, e eu não acho que as coisas acontecem por acaso, eu acho que esse momento é realmente um momento que precisaria ser, né? No momento que a gente já vivenciou alguma coisa dentro dessa pandemia, e a gente já está com uma vivência, né? Uma experiência, e a gente vai ter, espero que vocês tenham, na verdade, um pouco dessa percepção agora mais realista dentro do que eu vou passar para vocês também. E vamos lá, eu vou compartilhar aqui, daí eu não consigo mais visualizar o chat, então se precisarem também, vocês podem me chamar aqui no áudio, tá bom? Eu vou iniciar aqui. Vocês falam só para mim se está a tela inteira aí, se está tudo certinho. Sim, está funcionando bem, mesmo. Tá bom, então. Então, vocês já deram uma apresentação breve, eu coloquei aqui um pouquinho de quem eu sou, o que foi minha formação, né? Logo depois que eu me formei na São Francisco, em Itatiba, como arquiteta, eu fiz uma pós-graduação em arquitetura comercial, e várias formações aí foram desde o último ano até agora, que veio através, na verdade, o primeiro passo foi a bioconstrução, eu fui fazer uma vivência, a partir dela eu fiz a geobiologia, ou biologia da construção, como é conhecida. Foi um curso de 1 ano, uma especialização de 1 ano, que me trouxe uma quebra de paradigma total, assim, da visão da arquitetura e como tudo funcionava. E a partir disso eu comecei a diversificar um pouco o meu olhar, né, fazer cursos multidisciplinares, assim, para começar a olhar o ambiente de outros ângulos, né? Então, eu achei que isso é muito importante como profissional. Eu trago um olhar, assim, para vocês de profissional do mercado de trabalho, porque eu, particularmente, eu nunca atuei numa universidade ou num curso, né? Meus alunos sempre foram funcionários, estagiários, ou outras pessoas ao meu redor, mas nunca diretamente, assim, de forma acadêmica. Então, muitas situações que eu vou colocar aqui para vocês, vocês vão ver que é do dia a dia, é na prática, e eu acho essencial, assim, para quem está estudando, principalmente, ter essas visões, assim, né, e conseguir fazer uma aplicação, entender o mercado de trabalho. Eu também sou casada, tenho 2 filhos pequenos, e minha vida é uma loucura, assim, mas uma loucura muito boa, e que, com certeza, a vivência disso me trouxe muitos aprendizados também na vida profissional.
Aqui é exatamente sobre o que eu falei, um pouquinho de paradigmas, né, e como acontece isso, e que foi uma quebra de paradigma para mim, inserir a geobiologia junto com a arquitetura, e queria mostrar esse vídeo aí para exemplificar para vocês o que seria, né, o que seria essa quebra de paradigma e como funciona. Você consegue compartilhar aí, Caio? Eu vou ocultar aqui. Aqui para mim está sem som. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro puseram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da tentação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado um banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Você não deve perder a oportunidade de passar essa história para seus companheiros da empresa, para que, vez por outra, questionem-se por que estão batendo. Aí, deixa eu voltar aqui. Vou compartilhar aqui de novo. Então, essa historinha, na verdade, acontece em muitas situações na nossa vida, né? Mas a situação que eu queria trazer é que, às vezes, como profissional e como mercado, quando a gente entra, né, no mercado de trabalho, muitas vezes a gente faz por imitação, ou a gente faz pensando dentro da caixa, né? A gente não entra, por mais que a gente tenha um sentido de criação muito grande, a gente desenvolva muito isso dentro da faculdade, ainda assim, quando a gente entra, a gente é moldado por um sistema que já existe, e às vezes a gente faz o que faz e nem sabe por que a gente faz. Então, nesse sentido, é importante a gente pensar e se questionar muitas vezes, né? Por que a gente faz assim e por que não pode ser diferente? Eu acho que esse momento que a gente está vivendo pede para que as coisas sejam vistas de forma diferente realmente. E que como o impacto de nossas ações são grandes, né? Quando a gente trabalha em massa. Então, se a gente pensar que dentro desse curso, né, qual é o impacto, né, de tantos profissionais que vão sair do mercado, qual é o impacto que a gente vai fazer e como que a gente vai fazer diferente a arquitetura daqui para frente, né? Então, acho que esse vídeo aí exemplifica bem essa ideia. Aí eu vou contar para vocês um pouquinho de como eu cheguei aqui. Eu sempre fui profissional de atuar, fazer projeto, mas essa questão de palestra, de vídeo, de aparecer mais, nunca teve no meu dia a dia, assim, até agora. E dentro dessa vivência aí, que é essa foto que vocês estão vendo,
na verdade, foi uma vivência de bioconstrução, que eu tentei por 3 anos fazer, eu não consegui por filhos pequenos, porque tinha que ter uma estrutura para eu levá-los, porque é uma vivência de 5 dias, né? E dessa vez eu consegui, eu acho que foi no momento certo também. E dentro de lá as coisas começaram a mudar muito dentro da minha visão de arquitetura, né? Eu fiz, aprendi na prática lá, trabalhar com type, trabalhar com cobre, fazer telhado verde, várias técnicas, né? A gente trabalhar com o fluxo da água, limpar a água naturalmente com plantas. Mas foi aí que eu ouvi falar na geobiologia, né? No último dia de vivência, teve uma pequena palestra também, foi uma palestra de 1 hora, e que trouxeram esse nome, né? Geobiologia. Mas o que é geobiologia, né? E quando ela começou a falar, aquilo começou a mudar minha vida de uma forma que eu demorei um tempo para me estabilizar, assim, e entender e ver como que isso encaixava dentro da minha profissão, porque tinha mexido tanto comigo. Então, tudo isso começou aqui. E nesse momento eu sabia que a partir desse processo eu deveria levar isso para alunos, principalmente, porque os primeiros pensamentos foram, né? Como que em 10 anos de formada, eu nunca tinha ouvido falar em geobiologia, né? A geobiologia, ela trabalha pensando na construção também, no impacto da saúde das pessoas de um ambiente, né? E faz todo sentido quando a gente está projetando esses espaços pensando nas pessoas. E pensei também, por exemplo, a quantidade de lugares que eu já projetei, né? O que eu poderia ter feito de diferente para essas pessoas, nesses projetos, né? Como que eu já poderia ter ajudado essas pessoas dentro dos meus projetos, se eu soubesse isso desde lá do início da minha carreira. Então, eu venho falar um pouquinho também de responsabilidade, né? Essa daqui é uma imagem que eu peguei mais para ilustrar aí para vocês, mas todas as pessoas acharam que era só um papelzinho, né? E aí é uma ilha, né, de lixo no mar, onde todos esses lixos aí estão reunidos. Isso mostra muito esse impacto das nossas ações, né? Como indivíduo, né? Como uma pessoa que vai ali, trabalha e presta um serviço e tem uma ação, não na nossa vida só profissional, mas na nossa vida pessoal. E como que isso está inserido dentro da nossa estrutura, né? Isso daí é muito mais profundo. É uma ação que começa na gente. A gente precisa ir trabalhando, né? A gente tem que também se conscientizar que não é só... A gente não precisa ser 100%, né? Então, eu sou 100% sustentável, eu sou 100% Tudo bem se você conseguir ser 10%, né? 10% já vai ser 10% a menos de ações que estão prejudicando, né? Essa pandemia é uma das coisas, não sei se vocês acompanharam, mas eu acompanhei muito o impacto na natureza, né? De todos esses processos que a gente fez, né? De parar a indústria, parar a circulação de carros, de parar muita coisa, né? E como que o mar ficou mais limpo, como que até as flores, não sei se vocês tiveram essa experiência, mas todos os lugares que eu fui, as árvores frutíferas são muito mais carregadas do que antes, né, dessa pandemia, do que era o natural antes. Então, esse impacto, né, que às vezes a gente acha, sozinho, né, sozinho eu não causo impacto nenhum, mas o nosso impacto é muito maior do que a gente imagina. A respeito de obras, né, a cada 5 obras reciclam o seu entulho. Então, não sei, dentro da profissão, né, por mais que a gente, às vezes, se envolva com obra, alguns profissionais, outros não se envolvam tanto, mas é da gente se questionar, né, quando eu estou fazendo um projeto, quanto entulho essa obra vai gerar, né? Quanto eu vou descartar? Como que eu vou descartar esse material? Será que o local que as caçambas são levadas tem um papel social legal, né? Da gente se questionar do qual é o impacto
do que essas ações dentro da nossa vida estão causando, né? E no caso da nossa profissão, dentro das construções e das obras que a gente está projetando. Então, uma frase que eu gosto muito, assim, e que me fez refletir bastante é essa de: não existe jogar fora, está tudo dentro. Na verdade, a gente está só deslocando, né? Deslocando o material. Então, uma outra questão de conscientização, né? A questão da água, né? Hoje a gente utiliza a água, a gente descarta a água que foi utilizada na nossa casa, e essa água está contaminada, né? Ela não está mais limpa. Então, essa água vai para a rede e a gente não para pensar muitas vezes, mas essa água está voltando, né? De alguma forma para a nossa torneira. Ela está retornando, ela passa por um processo, muitas vezes, químico, e retorna para a nossa torneira. Então, assim, o quanto isso está prejudicando a gente, né? Será que não existe formas? Que formas poderiam haver para a gente criar, né? Para que esse impacto fosse melhor. Então, a gente pode tratar, de repente, esse esgoto hoje, né, dentro da nossa casa, e ter um sistema autônomo para cuidar, ou, de repente, alguém não pode inventar uma estrutura né, de forma coletiva, que possa ser implantada num prédio. Então, assim, eu acho que esse momento pede para que venham esses pontos de inovação. E muitos deles vêm através de arquitetos, né? Faz parte da nossa profissão, faz parte da nossa visão e da nossa vivência. Então, esse momento é o momento de surgirem essas novas ideias, pensando principalmente no meio ambiente. E, consequentemente, na nossa saúde, porque se a gente vai usufruir, né, de uma matéria que a natureza cria e a gente traz para a nossa casa, então a gente tem que pensar que isso é um ciclo e a gente vai receber tudo que a gente está compartilhando com ela, né? Essas mudanças, no meu ponto de vista, o impacto das nossas ações, ela vem muito mais da gente olhar para nós, o que a gente faz, por mínimos detalhes, né, ao invés de olhar para fora, né? Então, tem essa frase que ontem eu era inteligente, queria mudar o mundo, e hoje eu sou sábio, estou mudando a mim mesmo. Então, cada mudança parte não de fora, né? A mudança parte sempre da gente. Então, a partir do momento que a gente muda, é incrível o impacto que isso causa ao nosso redor, né? Então, a geobiologia, né, para vocês entenderem um pouco o que é, vou introduzir agora efetivamente como isso funciona, né, como que a diferença dela da arquitetura, mas tem um vídeo ali ilustrativo aqui também para vocês entrarem no assunto. Você passa aí, Caio, para mim, por favor? Afinal, o que é a geobiologia? De forma genérica, a geobiologia estuda o impacto dos ambientes na saúde e bem-estar humano, e busca eliminar ou reduzir os agentes nocivos aos seres humanos. Este conhecimento não é novidade, pois se mostrou presente até em 2500 a.C., com a construção das pirâmides do Egito. Simplificando, o ser humano sempre soube aplicar a geobiologia, mas com o tempo foi deixando de lado o que sempre sentiu por conta de influências externas e hoje em dia considera tudo patologia. A Organização Mundial de Saúde reconhece a existência da síndrome do edifício enfermo e define edificações saudáveis como aquelas que promovem a saúde dos seus usuários. Sintomas como insônia, alergias, problemas respiratórios, dificuldades de concentração, desequilíbrio emocional, pessoal e interpessoal, desânimo, falta de objetividade e foco nas tarefas, dores de cabeça, entre outros, podem ser causados ou potencializados por ambientes enfermos, e podem vir isolados ou em conjunto.
As consequências de permanecer sob influência patológica por tempo prolongado são, em empresas, os funcionários têm redução de produtividade e criatividade e aumento na frequência de faltas, enquanto nas casas, pode haver maior probabilidade de conflitos interpessoais e doenças, gerando cada vez mais um ambiente de estresse e desconforto. Um geobiólogo é instruído para reconhecer todas as melhoras possíveis em ambientes patógenos e criar ambientes saudáveis, fazendo deles espaços dignos de proporcionar vidas mais tranquilas e saudáveis às pessoas. Bom, aí foi só uma introdução, na verdade, para vocês entenderem aí mais desenhado mesmo como que isso funciona. E eu vou mostrar outros ângulos aqui para vocês também compreenderem. Hoje eu não vou conseguir aprofundar o tema, é um tema muito vasto e muito detalhado, mas eu vou passar isso para vocês de uma maneira geral, para vocês entenderem a dimensão do que é a geobiologia, né? E o que é a geobiologia para a gente, né? Que é arquiteto, é estudante de arquitetura e está nessa área. Aqui é para vocês olharem as fotos e sentirem, né? Dentro dessas imagens aqui que eu estou mostrando, qual que você escolheria, né? Qual ambiente você se sentiria mais relaxado, né? E eu quero que vocês pensem, eu não vou conseguir olhar o chat aí nesse momento para vocês escolherem essa imagem de cima ou essa de baixo, mas eu vou explicar para vocês o motivo. Eu, particularmente, escolheria essa que tem o cachorro, que tem as crianças, e isso acontece muito, não tanto pelo ambiente, tá? O ambiente, lógico, que faz parte, como a gente projeta e como ele é estruturado, mas o que nosso corpo naturalmente é atraído, a gente é atraído pela vida, né? Então, o que é a vida, né? A natureza, a parte de plantas ali na imagem é vida, o movimento que a gente sente pela presença da figura humana, de um animal, das plantas dentro da casa, é isso que atrai, né? Que atrai nossa visão e traz um relaxamento, na verdade, né? Lógico que quando a gente escolher um sofá, uma estrutura, né, tudo isso vai fazer parte desse ambiente e sim, vai fazer com que isso aconteça realmente, esse relaxamento. Mas o que eu quero trazer para vocês é que vai além disso, né, e às vezes a gente escolhe, estrutura um ambiente de uma maneira que a gente está imaginando e entrega para o destino ali e vê se isso daí vai dar certo ou não, né? A gente não está vendo de uma forma integral, né? Esse ambiente. Então, o que a geobiologia me trouxe foi isso, né? A gente conseguir enxergar de uma maneira integral todo esse espaço. Então, assim, são vários pontos que a gente analisa dentro da geobiologia, tá? Algumas são alinhadas com a arquitetura, né? Tem dentro da nossa demanda, e a gente já pensa em alguma delas, a gente só aprofunda alguns detalhes dentro da geobiologia, e outros não, outros são completamente diferentes, e a gente realmente trabalha eles para trazer saúde através dos espaços. Um deles, então, é a iluminação saudável, a qualidade dos materiais que a gente vai trabalhar, a qualidade da água faz parte do ambiente, da saúde daquela pessoa, como ela recebe a água, como que está o pH dessa água, a estrutura que serve essa água, a tubulação, a qualidade acústica do ambiente, as energias telúricas, que na verdade são energias naturais da Terra, então magnetismo, vibrações causadas por veio d'água, por linhas energéticas naturais da Terra. A limpeza e a manutenção do espaço, vou falar mais para frente, mas, por exemplo, uma estrutura linda, que daí você vai lá e cheira cândida o tempo inteiro, né? Então, aquele composto solto no ar, ela está fazendo mal para as pessoas. Então, a gente trabalha até na lista de manutenção do espaço, quando a gente entra na geobiologia. Paisagismo e convivência,
Então, que isso realmente caminhe junto. Então, como profissional, às vezes a gente, né, eu não aprofundei o meu conhecimento em paisagismo. Então, se eu faço um projeto hoje, eu chamo uma pessoa especializada em paisagismo para vir e compor esse espaço para que esse paisagismo funcione, que as plantas realmente estejam alocadas no local que elas vivam, que elas fiquem saudáveis, e que traga uma variação de cores e floração durante o ano, né, para que a gente tenha sempre cores presentes. Poluição eletromagnética, também vou aprofundar depois, mas energia, parte de eletricidade, de magnetismo, redes de alta frequência de celular, redes de 4G, né, rádio, então tudo isso influencia. E a psicologia do ambiente, e a qualidade de ar interior. Então, tudo isso faz parte da análise da geobiologia. Então, como que a gente vê, né, a arquitetura, o que a arquitetura faz e o que a gente faz com a biologia da construção. A arquitetura, então, ela planeja o espaço, a gente vem para planejar o espaço, para a gente pensar na arte, no volume, em como que isso vai ser implantado, a gente pensa no urbanismo, em como isso vai impactar ao redor da construção, ou a cidade, ou qualquer nível, né, macro ou micro de projeto, como que isso vai afetar o que está em volta, né? Tudo isso a gente pensa voltado para as pessoas, então, a arquitetura faz parte das ciências humanas, né, a gente está sempre com o olhar voltado para as pessoas, e então a gente trabalha com parte técnica, né, desenvolvimento de projeto, outras técnicas, e a gente se aprofunda dentro disso. A geobiologia, ela é a ciência que estuda o impacto das construções na saúde e no bem-estar. Então, ela pega alguns itens que a gente trabalha em conforto ambiental, né, que a gente trabalha com acústica também, iluminação, né, a gente sempre tenta envolver isso no ambiente, mas daí ela vai um pouco além, porque daí a gente consegue ter uma visão integral, né, a gente vê a pessoa dentro do espaço, o que ela precisa ter, que provém, né, através do ambiente, né, que estão impactando na saúde dela. Então, tem outros fatores, além do que a gente está projetando em arquitetura, que interferem na nossa saúde. E ela não é nova, embora muitas pessoas não conheçam, ou não tenham ouvido falar. Depois eu quero ver no chat, se alguém já conhecer a geobiologia, escreve aí, se não conhecer também escreve, que eu quero saber mais ou menos quantas pessoas aí que conhecem ou não conhecem a geobiologia. Mas ela não é nova, tá? Aqui no Brasil está aparecendo esse termo agora com mais evidência. Tem alguns profissionais que eu conheço por conta de uma rede, né, de estudos aqui do Brasil, mas ela é muito mais forte fora do país. Então, na Espanha ela é muito forte, na Europa, de um modo geral, já é um termo que é falado há mais tempo do que a gente ouve agora. Mas as técnicas, na verdade, são estudos que são feitos, né, agora eles têm equipamentos específicos, eu tenho equipamentos para medir essas ondas, né, e essas interferências, mas tudo isso já foi aplicado há muito tempo atrás, né, há muito mais tempo do que a gente possa imaginar, porque a geobiologia parte muito do nosso instinto, né? Então, muitas vezes, eu percebia como profissional no início, que às vezes eu escolhia um terreno, por exemplo, com um cliente, e eu chegava lá e eu analisava todas as questões técnicas a partir da arquitetura, quando eu nunca tinha ouvido falar em geobiologia, e por algum motivo eu falava, não, esse terreno aqui não vai dar certo para esse cliente. E às vezes eu nem sabia direito explicar por que não ia dar certo, né? Mas eu falava, não é esse terreno. Aquele segundo terreno que a gente viu, é o que vai dar certo, que a gente vai conseguir trabalhar uma arquitetura essencial para você. E eu sempre procurei ouvir esse instinto que estava dentro de mim, mesmo às vezes sem saber explicar o que ele era, né? E daí, quando eu conheci a geobiologia, eu entendi tudo isso que funcionava, e toda essa conexão que a gente tem naturalmente, que eu tenho, que todos vocês têm,
cada um com um nível de sensibilidade, mas que basta a gente querer trabalhar para a gente conseguir sentir. Que é esse contato, né? A gente é parte da natureza. E nada mais do que a gente sentir e se comunicar com ela. Então, saber, né, a gente entender como isso funciona e como o nosso meio de viver a Terra funciona, a gente consegue encontrar muitas respostas para sentimentos ou ações nossas, né? Porque a gente tomou certas decisões dentro de um processo. Então, isso foi usado há muito tempo. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais da história, mas a arquitetura mais a geobiologia proporciona o quê, né, para um arquiteto? Proporciona a gente ver o ambiente de forma integral, né? Então, se a gente pensasse como a medicina, a gente está tentando unir, né, eu estou tentando unir dentro desse trabalho um pouco por exemplo, você vai no médico e ele fala, não é só a perna que está precisando de resolver, é seu braço, você vai no outro médico. Então não é o braço, você tem que falar com outro profissional que vai cuidar de outra parte do corpo. Então, é como se a gente visse, né, o ser humano como uma pessoa integral. E essa é uma tendência não só para a nossa área de arquitetura, né, é uma tendência para várias outras áreas, né, até da medicina mesmo, de ter essa visão integral. Não quer dizer que eu vou ser especialista em tudo, mas eu vou entender que tudo existe, né, que existem outras frentes de visão e que elas podem trabalhar juntas, né, e que trabalhando juntos, né, a gente trabalhando com essa multidisciplinaridade, a gente consegue resultados muito melhores dentro do nosso trabalho, né? Então, o foco é nas pessoas, né? E nós somos pessoas e estamos trabalhando para outras pessoas, né? A arquitetura, na minha visão hoje, né, é o resultado, né? É uma técnica que a gente usa para aplicar uma arte ali, uma construção, uma necessidade para pessoas, né? Então, tudo está girando ao redor de pessoas, né? E de seres vivos, né? Então, esse é o nosso foco. As patologias. Então, o que o ambiente, né? Para vocês poderem entender um pouco mais, o que o ambiente pode causar, né? Quais são as nossas reações do corpo que a gente pode identificar que podem surgir, sim, a partir do espaço que a gente projetou. Então, dores de cabeça, insônia, infertilidade. Esse ponto da infertilidade foi até um caso que eu estou para fazer uma medição, que é de uma pessoa que mora próximo a uma rede de alta tensão e que ela não consegue engravidar, e agora que ela engravidou, o bebê está com um tumor, e agora ela está buscando várias alternativas e pode ser a partir do ambiente, porque a residência dela é muito próxima. Estresse, a baixa imunidade, que é uma questão muito importante agora, da gente fortalecer a nossa imunidade. Se a gente estiver dentro do ambiente saudável, a gente com certeza vai ter o quê? Na verdade, a gente vai ter um ponto ali a mais para ajudar a gente a estar saudável, né? Então, é importante a gente conseguir entender que o nosso papel também vai impactar na saúde das pessoas, né? A rinite, que eu acho que quase ninguém tem, né? Eu ouço pouco da rinite, mas acho que sinusite, parece que não é comum, mas eu acho que tem bastante gente que tem. Quem tiver aí, marca para mim aí, que depois eu quero ver também. Irritabilidade e a baixa vitamina D. Tudo isso a gente pode melhorar, não quer dizer que é a solução dos problemas, porque também o ambiente faz parte de uma série, de um contexto todo que vai impactar na nossa saúde, né? Então, a gente tem os exercícios, né, o nosso corpo, a gente tem que trabalhar o nosso emocional, que hoje a gente é nítido do quanto foi afetado, né, a população na parte emocional, a parte realmente dos médicos, onde a gente se trata, né, e o ambiente faz parte de tudo isso. Um ambiente saudável. A base de todos os itens que eu citei lá, que a geobiologia trabalha, é a natureza. Então, natureza é o padrão, né? Na verdade, a Health Building Certificate
ela certifica os edifícios como saudáveis, então já tem selos, né, classificações, e tem métricas, né, valores que esses equipamentos dão, e que a gente consegue saber se está dentro dos parâmetros da saúde ou não, o ambiente. Então, isso é legal, até independente da geobiologia, né, do estudo mais aprofundado, ela pega vários itens desses que eu falei, e mede, mensura, e aplica e fornece selos já para as construções, para que elas possam ser certificadas como ambiente saudável. A própria OMS, né, como foi falada, ela na verdade, ela tem uma visão diferente que é de muitas pessoas, né? No dia a dia, por exemplo, a gente fala, a gente vai lá, quando ficar doente, a gente se trata, né? A visão do ambiente saudável é o contrário, então a gente tem que pensar que a gente não quer precisar se tratar, né? Lógico que em algum momento a gente vai ter alguma questão para tratar, mas a gente reduz muito quando a gente pensa na nossa saúde, investe nisso antes de acontecer. Então, assim, eu prefiro investir num bom alimento do que investir em remédio, né? Do que gastar com remédio. Então, os termos são diferentes, mas é um pensamento reverso. E a OMS fala, ela classifica ambientes enfermos, né? Então, por exemplo, grandes corporações onde as pessoas vão trabalhar e várias aparecem com a mesma patologia. Então, nesse sentido, ela faz uma análise e vê se isso provém do ambiente ou não. Quando deveria ser o contrário, né? A gente já prevê dentro de uma estrutura de um ambiente para que ele não tivesse nem que chegue perto desses parâmetros de enfermidade, né? Então, aqui é um pouco da base que eu vou ilustrar. Essas imagens aqui são de um livro que é bem bacana para quem é arquiteto, né? Está estudando aí para arquitetura. É Arquitetura Invisível, do Georges Prati. A edição é francesa. Eu tenho uma cópia que foi traduzida por um amigo que não está 100%, mas se alguém se interessar depois, pode pedir, porque ele não tem tradução oficial, ele está só em francês. Então, daí vocês pegam depois o meu e-mail no finalzinho, quem se interessar, escreve para mim que eu envio, tá bom? Essa imagem aí é a Terra, né? Então, é o nosso planeta. E essas forças são magnetismo, né? Tem vários elementos envolvidos aí, níquel, ferro, mas eu não vou aprofundar detalhes, é mais para vocês entenderem essas forças, como funcionam. E na prática a gente sabe que tem a gravidade, né? E que tem a força do centro da Terra, mas que tudo isso está o quê? Está conectado. Então, essas forças fluem não só sobre a nossa pele, essas forças interferem no funcionamento do nosso corpo, né? Então, essa força que vem de cima e essa força que vem de baixo causa um equilíbrio, né? Então, a gente está em constante presença de energias, né? De forças. E isso interfere na parte interna do nosso corpo, e não só no nosso físico externo. A gente está conectado, né? Conectado com toda essa parte da natureza. Então, a geobiologia entende isso como um sistema, né, que se conversa. E esse magnetismo, ele tem um fluxo, né? Então, se a gente pegar uma bússola, né, isso daí a gente vai conseguir visualizar muito perto de uma bússola. Então, se a gente pegar esse globo onde está a casinha, não sei se aparece aqui, ó, esse globo aqui, aqui é como se fosse a agulha da bússola, né? Aqui norte, aqui sul. Então, esse fluxo acontece, né? Girando aqui, ele entra pela ponta e sai pelo sul. E, na verdade, se a gente pegar uma bússola, na verdade, não é a ponta que é atraída, não é o norte magnético que é atraído, é o sul que é atraído e puxado para cá, e a ponta gira naturalmente. E fica próximo do norte verdadeiro, né? Então, por isso que ele é chamado de norte magnético. E essa força acontece em todo o planeta, não só na agulha da bússola, né? Ou no nosso visual e no nosso contexto. Isso acontece de modo geral. Então, se a gente pegar qualquer ponto
levemente a nordeste, né? Então, se a gente pegar aqui, está levemente a nordeste, a energia flui do nordeste para o sudoeste, né? Então, esse é um fluxo que existe, natural. Então, se vocês fizerem um teste, né, e quiserem tentar outras posições, eu vou falar um pouquinho depois do quarto de dormir, mas o nordeste, em torno de 75% das pessoas dormem melhor com a cabeça voltada para o nordeste. Não quer dizer que você não vai fazer parte dos outros 25%, tá? Mas é uma estatística que é comprovada. Então, se você não dorme bem, ou de repente você viaja e fala, nossa, eu dormi muito bem naquela viagem, às vezes é o ambiente, né, que está fazendo isso. Ou de repente você muda de casa, mudou de casa e fala, nossa, eu dormia muito mal na outra casa, ou eu durmo muito mal aqui agora. Então, isso pode ser uma influência do ambiente, né? A parte de criação também é muito afetada. Então, sobre esses motivos, a gente também pode sentir diferença. Nossa, eu penso muito melhor quando eu estou em determinado ambiente. Eu penso, ou na faculdade, né? Eu presto muito mais atenção quando eu sento nessa posição. Eu presto muito menos quando eu sento naquela. Então, o ambiente em si pode interferir nessa prestar atenção, né? Porque os pontos, eles criam campos aproximadamente, na maioria deles, de 50 centímetros de diâmetro, alguns um pouco maiores. Então, no momento que a gente, às vezes, muda de cadeira, isso pode fazer diferença, né? No prestar atenção e na gente absorver melhor os conteúdos. Aqui é um pouquinho de história. Eu tive N aulas de história na faculdade. Eu acho que eu me apaixonei por história durante a faculdade, porque até então eu não gostava muito. Mas eu quis trazer um pouco para vocês, porque era muito comum a gente estudar, né, as igrejas e como elas funcionavam, e como tinha 1 milhão de detalhes, né, que importavam dentro das estruturas delas, que importam, na verdade, né, para contar essa história para a gente. E eu trouxe uma, então, que é essa igreja de Saint-Nizer, de Lyon, é na França, porque ela está dentro desse livro, Arquitetura Invisível, e ela mostra que não só todos esses detalhes que a gente conhece dentro da arquitetura, que eram pensados, né, estão presentes ali, né. Muitas igrejas, principalmente essas mais antigas, elas utilizam dessas energias naturais do solo para que possam evidenciar esse fluxo energético. E aí vocês vão ver, né, vou explicar um pouquinho, essas linhas azuis, né, que a gente vê, são os veios d'água, né, que estão passando embaixo da construção. Elas se cruzam aqui onde é o ponto central da igreja, né, onde o padre costuma ficar para fazer a cerimônia. E por que isso é importante, né? Esses cruzamentos energéticos, né, tanto de veio d'água, tem diversos, tá? Tem mais de 8 ou 9 pontos que a gente detecta de energia do solo e tem diferentes compreensões, mas eles potencializam, né, eles mudam situações dentro do nosso corpo, que se a gente colocasse eletrodos ali, ficar parado dentro desse ponto, o nosso corpo, nossas estruturas endócrinas, né, algumas glândulas vão trabalhar de forma diferente, isso vai causar um funcionamento diferente do nosso corpo, que pode, por exemplo, esses pontos não são indicados para ficar embaixo da sua cama, um local de longa permanência, mas eles podem auxiliar, por exemplo, o padre que está ali fazendo uma celebração, auxiliar e potencializar essa intensidade, né, desse momento espiritual que ele está vivenciando ali para passar o que ele precisa para as pessoas. Que, na verdade, não precisa ser um padre, por exemplo, poderia ser eu, como palestrante, estar num ponto específico para passar para vocês isso com mais intensidade, mais vigor, tudo que eu preciso transmitir. Então, chamam muito de pontos patógenos, mas não necessariamente eles fazem mal, depende como a gente utiliza eles
eles podem fazer mal para a gente. Antigamente também, antes deles construírem as cidades ou construírem as suas ocas, quando eram nômades, né, e suas moradias, eles soltavam os animais e esperavam para ver onde eles deitavam, para que eles pudessem, então, dentro desses espaços onde eles deitaram, construir esses ambientes, essas moradas, porque os animais são muito sensíveis, os animais de sangue quente também, são muito sensíveis a esses pontos. Então, eles escolhem naturalmente essas zonas neutras, né? Então, se a gente pensar aqui, né, aqui ainda tem uma malha, então aqui no meio seria uma zona neutra, que daí seria um local bom para trabalhar, para ficar, para dormir, né? Mas a nossa vida é feita de cruzamentos, a gente está o tempo inteiro cruzando essas malhas e não tem problema, né? A questão que a gente tem que se preocupar mesmo é se a gente permanece muitas horas sentados dentro do cruzamento ou não, ou se a gente deita, né, e dorme dentro desse ponto. O que isso vai trazer para a gente? Não vai trazer nada dentro de um mês ou dentro de 2 meses, mas ao longo de anos, isso pode causar, né, esse pequeno estresse do nosso corpo, causado pela exposição contínua, né, ele pode se transformar, se agravar alguma doença que já é proeminente para a gente, né. Então, eu tenho uma tendência a ter um infarto, é ali que vai estourar mais rápido do que deveria. Então, a gente precisa entender, pelo menos, que isso existe para trabalhar com essas intenções. Vou falar um pouquinho, então, do quarto de dormir. Aqui, na verdade, eu quero trazer para vocês um pouco da prática, né? Então, assim, a minha intenção, embora vocês estejam estudando para ser profissionais, é trazer um pouquinho do que vocês podem já aplicar aí, né? Que vocês já podem imaginar dentro do seu quarto de dormir, né? Dentro da sua casa, dentro do seu escritório, se você trabalhar em algum lugar, né? Dentro da onde você permanecer mais tempo, e observar e, se possível, fazer algumas mudanças para você começar a sentir isso em primeiro lugar, né? Sentir essa mudança e ver como que muda, o que muda para você. Porque, como eu disse que começa na gente, eu acho que nada melhor do que vocês tentarem isso na prática, né? Para depois levarem isso para as outras pessoas dentro dos projetos, enfim, pelo menos saber que a geobiologia existe. Então, no quarto de dormir, o que é super importante para a gente ter saúde é a gente dormir bem. Então, por isso que eu coloquei o quarto de dormir em primeiro lugar. Na hora de dormir, o importante é que o quarto esteja completamente apagado. Então, que não tenha iluminação nenhuma, nem LED de televisão, nem luz pela veneziana da janela, luz da rua, nada, não enxergar nada, breu total. Por quê, né? Se a gente for pensar na natureza como nosso padrão, a gente, como o nosso habitat natural é a natureza, então, durante a noite, com exceção de noites de lua cheia, a gente teria iluminação zero, né? Então, a gente vai reproduzir isso dentro do nosso quarto. O colchão é uma questão também que a gente tem que pensar quando a gente fala em qualidade do sono. Por quê, né? Lembra que eu falei de rinite, sinusite? Desde pequeno, né? Eu falo isso como mãe, a gente pensa, nossa, perde tão rápido, né, o colchão de um bebê, né? Quanto tempo que ele usa um colchãozinho de berço? E daí você vai lá, você vai comprar, tem R$80 um colchão. Vou comprar esse mesmo que logo, logo não usa mais. Daí a gente vê que muitas dessas estruturas de colchão que são produzidas hoje recebe tanto tratamento químico, né, que às vezes você abre o colchão, fica lá umas 2 semanas cheirando aquele plástico, aquele material, e você está inalando aquilo lá. E daí o que está acontecendo? Você está absorvendo todos aqueles compostos dentro do seu corpo, né? Está em contato ali. Tudo bem que o cheiro não vai durar muitos anos, né? Mas
o tempo que durar, isso daí tá fazendo mal para você. Às vezes, não precisa ter o cheiro de você sentir, mas aqueles compostos podem estar soltos no ar. A gente consegue medir por equipamento também, para saber o quanto isso está impactando na qualidade do ar daquele espaço. Como o colchão a gente está o tempo inteiro em contato, o travesseiro também, é muito importante a gente prestar atenção nesses pontos, que esses tratamentos anti-chama natural já prejudicam a nossa via respiratória. Então, o que são os colchões naturais, né? Então, o látex é um material natural, tem látex sintético, mas tem látex natural. E tem também aqueles colchões que a gente pega em loja de camas japonesas, né, que são feitos inteiros com algodão e materiais naturais também. Eu fiz a experiência com os dois na minha casa, para os meus filhos. E eles são materiais mais caros, então, consequentemente, você vai gastar mais do que um colchão natural. Mas da minha filha, por exemplo, eu pesquisei um que tivesse menos compostos na produção em contato com o corpo dela. E o travesseiro de látex também. Então, isso eu consegui reduzir o custo e viabilizar comprar 2 colchões, né? E o de algodão eu achei também gostoso, mas ele é mais trabalhoso, porque ele demora um tempo para sentar. Só para passar minha experiência para vocês aí, se vocês se interessarem na troca de colchão mais para frente. Então, esse é um ponto, né? A cama, né? A cabeceira da cama, como eu falei, é muito pessoal de mim para vocês aí, vocês têm que fazer testes, mas experimentem, se puderem, dormir com a cabeceira da cama virada para outros pontos, se seu quarto permitir, se seu ambiente permitir, se tiver mais de uma cama, porque às vezes isso pode fazer total diferença para vocês dormirem bem. A cama, a estrutura da cama, a gente não recomenda, dentro da geobiologia, nem a cama, nem a estrutura do colchão em ferro, né? Porque o ferro, ele cria campo magnético. E daí, o que acontece? Se a gente aproxima uma bússola de um campo magnético, a atração dela muda, né? Do que é o natural do planeta. Então, a bússola é atraída pelo magnetismo do metal. Então, o que acontece com o nosso corpo, né? Eu vou dar um exemplo aí para vocês entenderem. Se a gente anda de navio ou de avião, por exemplo, que a gente está envolta em campo magnético total, é natural que a gente saia desnorteado, né, literalmente. Então, a gente sai, às vezes, meio perdido, sem saber para onde vai. O que acontece? O magnetismo do nosso campo, o nosso campo magnético como pessoa, ele é afetado e a gente perde direcionamento, né? Por que às vezes a gente sabe, não, eu acho que tá para lá, né, o lugar que eu preciso ir. Nem sempre a gente acerta, né, mas é por conta desse campo magnético natural do nosso corpo. E se isso destoa por muito tempo, né, o que acontece, né, a gente pode ter envelhecimento precoce, a gente tem alterações no funcionamento do nosso corpo em estar exposta por grande período de tempo nesses campos magnéticos. O cruzamento de linhas energéticas, como eu falei, também o ideal é que não tenha nenhum ali dentro da sua cama. Esse é o único item que não entra dentro do HBC, né? Então, esse é uma parte mais de radiestesia, né? Voltado para radiestesia, do que para o próprio sentido da estrutura da geobiologia, do HBC, desculpa. Então, mas é um ponto que importa, sim, e dentro da geobiologia eu aplico para poder ser um ambiente ideal para dormir. A questão do ruído, o ideal é que não tenha nenhum ruído, né, então se é próximo de uma rua, se tem algum tipo de ruído externo. Hoje eu criei uma sensibilidade tão grande que eu ouço até quando o plug da TV está conectado na tomada. Eu ouço o ruído que isso causa durante a noite. Então, tem muitos tipos de ruído, a partir do momento que você começa a perceber eles, vocês conseguem sentir o quanto isso interfere.
E uma prática que, na verdade, eu muitas vezes não fiz por não saber, né, que eu estava ali dentro daquele paradigma da estrutura e de que algumas pessoas falavam que fazia mal colocar planta no quarto, mas a gente deveria ter planta em todos os ambientes da nossa casa, do nosso escritório e da nossa vivência, porque elas trazem N benefícios para a nossa estrutura. Tirando, lógico, plantas tóxicas, daí a gente tem que conhecer um pouquinho das plantas para a gente saber que plantas utilizar. Eu tenho um PDF também sobre isso, quem se interessar, tem algumas indicações de plantas para trabalhar, mas tem a Zamioculca, que é bem interessante para ambiente interno, tem o lírio da paz, que é muito bom também para purificar o ar. Então, eles ajudam a melhorar a qualidade do ar, dependendo da quantidade que você tem. Eles ajudam a regular a umidade, né? E fazem essa troca de oxigênio. Então, o que acontece, né? A gente, com mais oxigênio disponível, né? Depois, em ambientes de trabalho, a gente pensa melhor, a gente cria melhor, né? Então, a gente tem, o nosso corpo sai daquele mecanismo de fugir. Tá faltando alguma coisa aqui, eu tenho que sair daqui. Você já entrou em algum lugar, de repente, que você entra e fala, nossa, eu não sei o que tem aqui, mas eu não quero ficar aqui de jeito nenhum. Então, o nosso corpo sentiu alguma coisa ali que não tá legal. Muitas vezes isso é físico, né? Às vezes você fala, nossa, tem a ver com a parte espiritual, não quer dizer que não tenha, mas não necessariamente. Às vezes pode ser alguma questão física do ambiente que está desequilibrando aquele espaço, a ponto do seu corpo sentir que ali não é um lugar legal para estar relaxado. E daí, se a gente não chega nesse ponto de relaxamento, a gente não consegue desenvolver o que a gente precisa, né? A gente não consegue produzir o que a gente precisa, as primeiras partes, né, que são retiradas, né, quando a gente entra no modo de sobrevivência, né, por mais que seja sutil, né, não vou necessariamente morrer, mas o corpo sente que está em ameaça, ele faz o quê? Ele corta o suprimento do que não é necessário, que é a gente se relacionar bem, né, que a gente ficar de bom humor, que é a gente ter criatividade, que a gente desempenhar toda a nossa parte de relacionamento, né? Então, tudo isso faz parte disso e provém, sim, do ambiente. Então, a luz, o ideal é que a gente tenha o máximo de luz natural, né? Então, isso a gente trabalha muito a partir da arquitetura, mas que, por exemplo, pode ser definitivo você colocar uma pessoa que trabalha e que está em algum momento do dia exposta à luz do sol, sentada na cadeira de trabalho, ela pode não desenvolver, não ficar com a vitamina D baixa por conta disso, porque ela já vai passar algumas horas ali, que seja 1 hora do dia ali exposta àquela luz. E tem até relatos de pessoas que passaram, que realmente melhoraram as taxas de vitamina D por trabalhar ao lado de uma janela. Então, se a gente pode, né, como profissional, pensar em um ambiente que a pessoa vai sentar ali próximo da janela, por que não, né? Isso está sendo muito pensado já, utilizado na área corporativa, por conta do desenvolvimento de produtividade. E se a gente não tem, então o espaço vai ter uma iluminação artificial, a gente tem que pensar no índice de reprodução de cor das lâmpadas, para que elas, reproduzam o mais fiel possível o que é o sol, ou a reprodução de cor do sol, porque isso também faz com que a gente entre nesse processo de relaxamento. Tem, inclusive, lâmpadas circadianas, né, que elas tonalizam, elas mudam de temperatura no decorrer do dia, como se fosse as temperaturas do sol mesmo, né, as cores que o sol apresenta de luz durante o dia, para que a gente consiga entrar no estado de relaxamento e dormir melhor durante a noite, inclusive. A próximo ponto, então, a ergonomia, que é muito importante também, que a gente já trabalha em arquitetura. Os campos eletromagnéticos, a gente tem que tomar cuidado também com o que é criado, né? Então, por exemplo, a gente não deixar a fiação do estabilizador
a CPU muito próxima da perna, porque daí você termina de trabalhar ali, e você termina o dia, você fala, nossa, né, a perna tá muito pesada, não consigo nem fazer outra coisa agora, eu preciso descansar. Mas às vezes é porque você ficou muito exposto a esses campos elétricos que tem. Eu até vou dar um relato, porque eu até postei nas minhas redes, o que eu descobri, né, sabendo disso agora, eu tenho tendinite no pulso, e eu desenvolvi ela na faculdade, na época de faculdade, e eu estava, o quê, com 20 anos, mais ou menos. Em menos de 2 anos, né, que foi o último ano de faculdade, eu trabalhava de manhã, à tarde, à noite, às vezes de madrugada no computador, para desenvolver os projetos que eu pegava por conta do meu estágio e o TCC, né? E intensificou, lógico, no último ano, que é o TCC, efetivamente, e dentro desse ano eu desenvolvi tendinite. Mas o que foi isso? Hoje eu sei, né, que foi o conjunto da má postura, porque eu trabalhava com um notebook, que o teclado não ajuda, né, na ergonomia. A máquina do computador, ela é a estrutura do notebook, né, então a gente apoia o braço em cima do campo elétrico, principalmente não, quando ele está conectado à fonte de energia. Então, hoje, eu não utilizo mais o notebook conectado na energia, comprei uma bateria nova para isso não evidenciar, porque era só eu, hoje, né, que eu já desenvolvi o problema, é só eu trabalhar ali intenso mesmo, uns 2, 3 dias, que começa a doer de novo. Então, o que aconteceu? A má postura da ergonomia já ia me prejudicar, mas o campo elétrico fez com que isso fosse muito mais intenso e rápido, né? Então, é um conjunto de situações. E daí, quando a gente fala em ambiente, né, que a gente está projetando, dentro do mercado de trabalho, embora a gente não aplique efetivamente nos projetos de faculdade, mas a gente trabalha em conjunto com outros profissionais e a gente fala, não, o quadro de energia vai ficar aqui, não, a melhor opção vai ser ali, né? Então, eu vou colocar uma tomada aqui, não, muda para cá, coloca mais longe, que vai ficar as pernas da pessoa. Então, hoje, dentro do trabalho, é o meu papel informar se isso está fazendo mal para as pessoas que vão viver ali, aonde que deve ser alterado esse projeto que o engenheiro está fazendo, né? Para que não prejudique o trabalho da saúde no ambiente que eu estou propondo. E daí isso serve para celular, que tenho certeza que todo mundo usa, em alguma hora do dia, o celular conectado na fonte de energia. E é a mesma coisa, a gente está ali segurando o celular, em contato direto com a fonte, então se eu pegar um medidor, eu vou detectar aquele campo, né, pegando toda essa parte do braço, né. E daí o que vai acontecer muito, muito fácil para quem usa muitas vezes ou outros equipamentos, que nem videogame, né, conectados, o controle conectado na tomada, né, desenvolve tendinite, né, agrava muito fácil, muito rápido esses problemas. Fora isso, né, no quarto de dormir, eu até não falei, vou passar aqui, do Wi-Fi, do 4G, tudo isso interfere na nossa saúde. Quando a gente coloca isso, o celular conectado na tomada, do lado da cabeceira da cama para dormir, às vezes até encostado com o rosto, dependendo se tem mesa ou não, dificilmente seu corpo vai conseguir entrar em sono profundo com a interferência dessas ondas. Você vai dormir, muitas vezes você pode até acordar descansado, mas você não entrou em sono profundo. E daí o que aconteceu? Não foi produzida melatonina suficiente. Então, o ideal é que o celular nem ficasse dentro do quarto na hora de dormir. Então, hoje, às vezes, eu uso por conta de despertador, e sugiro para vocês se usarem também, deixar em modo avião o celular durante a noite, ou, às vezes, que eu não estou com meus filhos, eu desabilito toda a rede de dados, e de Wi-Fi deixo só ligado à rede do celular, porque daí ela é mais baixa, embora, não quer dizer que não prejudique, mas quanto menos, melhor, né, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. A questão de materiais, né, quando a gente
entra num lugar, de repente a gente olha assim, tem um papel de parede que imita tijolo, né? Às vezes você fala, nossa, será que é tijolo? Daí você põe a mão e fala, não, não é, né? Nesse momento, esse fluxo, né, de informação dentro do nosso corpo, passa que mensagem, né? Isso é falso, né? Então, eu não posso estar relaxado aqui que esse ambiente eu não recebo a confiança total, né? Então, isso também não entra nesse modo de relaxamento. Então, o ideal é que a gente trabalhe com materiais que aparentam e que trazem realmente a função que eles têm. O piso vinílico é a mesma situação, e ele também cria, com o nosso corpo, como ele é plástico, né? Ele não deixa que nosso corpo descarregue a energia acumulada, que a gente acumula nesse contato com as redes e os aparelhos, equipamentos que a gente tem. Se a gente tem uma casa com piso vinílico e anda descalço, é a mesma coisa que a gente estivesse andando de sapato. Já a parte de concreto, piso frio, mesmo sendo frio, a gente consegue descarregar parcialmente essas energias acumuladas, e o que acontece? Reduz a tensão corporal, e, consequentemente, a gente se sente melhor, né? Então, tem uma série de materiais, tintas, que liberam compostos orgânicos voláteis no ar. O que é isso, né? Então, quando você vai no posto de gasolina, que você vê lá, né? Aqui tem benzeno, né? Presença de benzeno, cuidado. Isso é um composto orgânico volátil que está no ar e que tem nos produtos de limpeza da sua casa, né? Então, dependendo da intensidade e a maneira que você usa, às vezes o ambiente pode não ser saudável, ser totalmente construído dentro dos padrões da saúde, e você vai lá e contamina ele com um agente químico que está sendo trabalhado para limpeza. E daí não usar? Não, mas usar com devidos cuidados, de repente não no momento que está todo mundo exposto naquele lugar, né? A questão dos sons também é bem importante, então tem uma taxa de decibéis que a gente respeita para ambientes de trabalho, e as plantas, mais uma vez, sempre, porque elas vão ajudar nessa produtividade, principalmente dos ambientes de trabalho. Aqui eu coloquei um pouquinho sobre a qualidade do ar e manutenção. Eu acho importante falar nesse momento, porque é muito presente agora, né, que a gente tem que limpar tudo, e limpar a mão o tempo inteiro, e isso está evidente na vida de praticamente todos, assim, que saem de casa, que precisam ter esses cuidados. Então, os produtos são muito importantes que a gente trabalhe com produtos mais naturais possíveis, né? Na minha casa hoje, eu uso álcool, né? Que ele é melhor do que o cloro, se você tiver a oportunidade de usar o álcool 70 no lugar do cloro, porque o cloro possui químicos que prejudicam, inclusive, as nossas vias aéreas, né? Então, se a gente está preocupado com pegar o vírus através das vias aéreas, a gente remove toda a proteção, né, com o agente químico do cloro, de todas as nossas vias aéreas, de quem está presente ali no ambiente. Então, se puder, prefiram o álcool 70, né, ou maior. E eu uso muito vinagre, bicarbonato e sabão de coco. Hoje eu faço um sabão para lavar as roupas, não utilizo mais amaciante, uso o vinagre no lugar também, e funciona perfeitamente, né? Quando eu quero um pouquinho mais de cheirinho, eu uso óleo essencial dentro dos produtos e consegui me adaptar. Mas isso também é um processo, né? Não foi da noite para o dia que eu fui lá, joguei tudo fora e coloquei coisa nova. Fui aos poucos me adaptando a essa nova rotina. A gente precisa, sim, limpar, tirar as partículas do ambiente poeira, mas sem contaminar ele quimicamente, né? Porque tudo isso faz o quê? Entra no nosso corpo e prejudica a nossa saúde. Esses compostos orgânicos voláteis, eles podem estar presentes dentro de madeira, de MDF, que pode liberar isso no ar depois de instalado. E daí o que acontece? Você vai lá trabalhar, ou dentro de um escritório, você vai trabalhar muitas vezes com ar-condicionado ligado ali 100% do tempo, e aqueles compostos ficam ali girando, né? E o ideal é que sempre, dentro dos projetos, a gente trabalhe com a ventilação cruzada, porque ela resolve 100% dessas opções. Se o ambiente, mesmo trabalhando com ar-condicionado, se a gente abrir
ele, por 40 minutos por dia, e cruzar a ventilação dele, é suficiente para fazer a troca completa do ar. E por mais que seja poluído, né, de repente no meio de São Paulo você está lá, fala, não, o ar de lá de fora é ruim, mas o ar que circula dentro do ar-condicionado, ele pode estar com um índice de contaminação maior do que o externo. Então, mesmo assim, é indicada a troca. Inclusive, os aparelhos de ar-condicionado, quando a gente vai estruturar dentro de um espaço, a gente pode pedir para que nessa instalação a troca de ar externa seja maior, né? Então, a gente pode solicitar para quem instala esses serviços para aumentar a troca de ar, né, externa e não deixar esse fluxo só rodando, porque isso faz com que a gente elimine compostos que prejudicam a nossa saúde através do ar do ambiente. A psicologia do ambiente é um ponto que tem muito a ver com a parte de estrutura de construção e também da parte de interiores, principalmente. Mas, se a gente pensar, a gente tem todas as pessoas têm uma conexão emocional com algum item, né? E a partir do momento que a gente entende que isso é real e trabalha isso dentro do espaço da abertura, né? A gente consegue explorar de uma forma melhor e trazer mais segurança e conforto para as pessoas que estão dentro daquele ambiente, através desse item. Pode ser uma pessoa só, pode ser um conjunto de pessoas, quando a gente está projetando no espaço público, e daí a gente tem que analisar um perfil, né, construir um perfil, para que a gente consiga atender a demanda de uma grande parte delas. E, então, no meu ponto de vista, essa análise pessoal é muitíssimo importante dentro da nossa profissão. E muitas vezes o projeto todo, né, não está 100%, porque essa análise inicial foi falha, né? Faltou alguma informação aí nessa construção, né? O briefing foi muito breve, né? Não foi analisado com tamanha atenção, e daí isso o que é correto, né? A gente não considera esse item no desenvolvimento do projeto, e não necessariamente o projeto não está legal, mas ele não fez uma análise prévia que estava fiel ali a quem ele ia atender. Então, acho que isso é fundamental no meu dia a dia hoje para eu projetar um espaço onde eu vou compreender, né, a pessoa, vou fazer uma análise que não é muito mais profunda, né, que seria de psicológica, né, que eu acho fundamental para todo arquiteto também saber. Daí entra naquela multidisciplinaridade, né, para a gente ter um pouco de visão de outros ângulos, para a gente conseguir oferecer nosso serviço de uma maneira mais integral. Tem os sentimentos, a história das pessoas, então as cores presentes no ambiente, como que isso... Na natureza nada é monocromático, né? Então aquela imagem que eu mostrei no começo daquela sala toda branca, isso na natureza não existe, né? A gente nunca vai num ambiente que tem uma cor, né? Então, a troca de cores e o conjunto e o complemento delas faz com que a gente se sinta confortável a partir desses padrões da natureza, né? Então, todos esses pontos vão chamando aquele principal, que é a natureza. Aqui é um outro vídeo, eu vou ocultar aqui para passar também. Você passa aí para a gente, Caio, por favor. Vamos ver para onde é. Que caminho é que eu vou tomar? Ora, quem estaria cantando? Perdeu algo. Oh! Não, isto é, eu estava pensando.
Está muito bem. Um momentinho. Segundo verso. Gato dente sou, she just can't get more in your way. Você é um gato? Mestre gato. Oh, me, and the bolo. Oh, espere, não vá, espere. Muito bem. Terceiro verso. Não. Obrigada, mas eu só queria saber que caminho tomar. Oh, isso depende do lugar aonde quer ir. Oh, realmente não importa, desde que eu... Então, não importa que caminho tomar. Acho que saiu. Esse vídeo é um pouquinho para a gente saber, né, onde que a gente quer chegar, né? Não importa qual o caminho, né? O importante é que a gente entenda que a gente precisa escolher um caminho, né? E saber onde a gente quer chegar com ele. E, naturalmente, as coisas vão acontecendo, né? As coisas vão fluindo. É muita informação, tem muito mais informação do que isso, né? É experienciar mesmo, ver esses sentidos, né? Eu estava vendo o chat aí enquanto vocês assistiam um vídeo, da parte de rinite, né, que muita gente tem. Isso é super importante a gente pensar num cômodo, né, que o seu cômodo de dormir tenha sol, que tenha troca de ar, né, ou que o cômodo que você trabalhe, né, muita gente agora está em home office, né, quem trabalha, se você tiver oportunidade, trabalhar dentro da ventilação cruzada, né, trabalhar nesses ambientes, ter essa troca, além, sim, dos tratamentos médicos, né, com certeza, entender que essa causa pode fluir ou pode agravar através do espaço, né. Então, os produtos de limpeza, fazer trocas, né, vai substituindo um a um, aos poucos a gente vai entendendo como o nosso corpo funciona e conseguindo resolver ou reduzir o impacto disso, né, na nossa vida. Quando eu descobri a geobiologia, né, isso mudou tanto para mim que às vezes eu travava para trabalhar, assim, eu falava, nossa, como que pode? Eu estou pensando tudo diferente agora, né? Eu estou vendo com outros olhos, né? Para mim foi um mundo paralelo, assim, que eu entrei e que sempre esteve ali, eu só não vi ele porque eu não estava focada nesse caminho, né? Então, a partir de agora, assim, eu vou dar por encerrada essa parte da geobiologia em si, vou trazer mais uns pontos aqui para vocês de reflexão, para ficar para vocês, mas é bem bacana, assim, na verdade, a minha intenção não necessariamente é de trazer para vocês seguirem pelo mesmo caminho do que eu, né? Eu quero mostrar para vocês que isso existe, né, e como isso pode fazer a diferença na vida das pessoas. Quando eu estava na faculdade, o meu sentimento sempre foi nossa, meu desejo de fazer a arquitetura ser para todos, realmente, né? Para que todos tenham acesso a esse conhecimento, para que todos tenham acesso a essa melhoria de vida, né, que a arquitetura pode proporcionar. E quando eu entrei no mercado de trabalho, eu segui com aquele fluxo, né, do mercado, eu fui seguindo, experienciando também, tudo foi válido, né, mas eu não estava com os olhos no caminho que eu queria tomar, né, eu estava me deixando levar pelo caminho que estivesse me conduzindo. E quando eu conheci a geobiologia, né, passei a estudar isso, é como se eu voltasse a essa reta do meu caminho, que eu desejava, né, desde a faculdade, e consegui me encontrar nisso. Então, o que aconteceu? Os meus valores pessoais, que cada um de vocês tem em particular, foram alinhados com a minha profissão. E daí, o que aconteceu? Isso começou a fluir de uma maneira que eu desejo para todos vocês, com certeza.
que se você já tem isso, né, dentro do seu dia a dia e dentro da sua rotina, se você sente dessa forma, sinta-se privilegiado, porque muitas pessoas não estão nessa mesma vibração e nesse mesmo pensamento, né? Não quer dizer que não tenha altos e baixos, né? Mas que as coisas fluem com muito mais facilidade e a gente é muito mais feliz pelos resultados que a gente recebe. Então, para onde você quer ir, né? Se você não sabe para onde quer ir, qualquer lugar vai servir para vocês. Isso é o que o vídeo da Alice traz para a gente, né? Ela não sabe para onde ela quer, então qualquer caminho que ela tomar, não importa, né? Ela pode tomar qualquer um. E eu queria deixar uma atividade para vocês, pessoal mesmo, para vocês refletirem e servir como estrutura dentro desse processo, iniciando com a pergunta, por que eu escolhi a arquitetura? Então, é uma técnica que é usada dentro das empresas para descobrir tanto problemas quanto potenciais, tá? A gente usa para escolher, para identificar valores pessoais. Então, por exemplo, eu vou simular aqui para vocês entenderem. Então, por que eu escolhi arquitetura? Eu escolhi arquitetura porque lá no começo do curso, quando eu fui escolher os cursos, eu sabia que o que eu gostava era de desenhar, então eu escolhi arquitetura. Mas por que você gosta de desenhar? Eu gosto de desenhar porque esses desenhos, quando eu entrego para as pessoas, elas ficam felizes, isso me faz bem. Mas por quê? Né? Por que te faz bem? Me faz bem porque eu gosto de ver as pessoas felizes, né? Ver as pessoas felizes me deixa muito feliz também. Então, esse é um dos valores meus que fazem parte da minha vida como pessoa e como profissão, né? Então, ele vai nortear eu ou vocês, esse valor que vocês encontrarem, se vocês estiverem alinhados com esse valor, né, lá no final do curso, dentro da profissão de vocês ou dentro da sua vida, independente da área que você queira tomar, vai ser fundamental para você ter sucesso, né, e alegria dentro do seu desenvolvimento. Eu acho engraçado, e hoje eu compreendo muito mais do que a época que eu fui. Eu fui para uma cidadezinha na Argentina, que eu gosto muito de esquiar, né, agora esse ano não consegui, e chama Vila Langostura, fica perto de Bariloche. É uma cidade bem pequena, deve ter, no máximo, 5.000 habitantes. E eu lembro de ter ido a uma loja e eles falaram, nossa, aqui nessa cidade tem 15 ou 18 arquitetos, não me lembro. Eu falei, nossa, né, para esse tamanho de população, e não tem muita coisa próxima ali. Embora seja, sei lá, mais próximo a Bariloche, mas mesmo assim tem outros arquitetos lá. E daí ela foi falando, um arquiteto, ele criou uma cervejaria artesanal, o outro arquiteto, ele viaja o país inteiro, porque ele desenvolve joias dentro da estrutura da arquitetura, né? E daí a necessidade do mercado lá, com certeza, proporcionava isso, mas que entender que o céu é o limite, né? O caminho cada um de nós faz da maneira que quer, e nem sempre isso nos faz menos ou mais do que os outros, né? Nos faz a gente se sentir bem com o que a gente faz, é a parte mais importante. E vou deixar só um último vídeo, que é um encerramento, e daí eu vou abrir aqui para a gente responder as perguntas, tá bom? Era uma vez um escritor que morava em uma tranquila praia, junto de uma colônia de pescadores.
Todas as manhãs, ele caminhava à beira do mar para se inspirar. E à tarde, ficava em casa escrevendo. Certo dia, caminhando na praia, ele viu um vulto que parecia dançar. Ao chegar perto, ele reparou que se tratava de um jovem que recolhia estrelas do mar na areia para, uma por uma, jogá-las novamente de volta ao oceano. Por que estás fazendo isso? Perguntou o escritor. Você não vê? Explicou o jovem. A maré está baixa e o sol está brilhando. Elas irão secar e morrer se ficarem aqui na areia. O escritor espantou-se. Meu jovem, existem milhares de quilômetros de praias por esse mundo afora e centenas de milhares de estrelas do mar espalhadas pela praia. Que diferença faz? Você joga umas poucas de volta ao oceano, a maioria vai perecer de qualquer forma. O jovem pegou mais uma estrela na praia, jogou de volta ao oceano e olhou para o escritor. Para esta aqui, eu fiz a diferença. Naquela noite, o escritor não conseguiu escrever, sequer dormir. Pela manhã, ele voltou à praia, procurou o jovem, uniu-se a ele e juntos começaram a jogar estrelas do mar de volta ao oceano. Sejamos, portanto, mais um dos que querem fazer do mundo um lugar melhor. Sejamos a diferença. Obrigada, Karen. Gente, eu acho que o que eu tinha para passar para vocês hoje é isso. Mas cada um vai sentir e receber isso de uma maneira diferente. Mas minha intenção aqui é de colaborar com o que eu conheci, com a minha experiência, para que vocês ao menos conheçam que isso existe, né? E possam caminhar com uma visão externa, assim, de tudo que está acontecendo aqui, né? E obrigada a todos, e agora eu quero ver o que tem de pergunta aí para a gente responder. Mi, desculpa, eu fiquei mudo, né, durante a palestra. Saiu o som do computador para quem está assistindo, eu tenho que mudar a configuração do meu microfone. E aí o microfone da minha voz para de funcionar. Por isso que eu não respondia. Fica tranquilo, não tem problema nenhum. Então, tá bom. Eu tenho algumas perguntas aqui que foram enviadas pelo chat, mas talvez a gente possa abrir também, se alguém quiser fazer alguma pergunta pelo microfone, né? A Lara mandou uma pergunta. Lara, quer começar pela sua? Pode ser. Que, na verdade, eu sou um pouco espiritualista, assim, eu sempre ouvi falar dessa rede geomagnética da Terra, né? E que se influencia muito na energia, enfim, na nossa energia, a energia do mundo, dos lugares, né? E isso será que tem a ver com essas linhas magnéticas de dentro dos ambientes? Sim, né? Deve ser o mesmo efeito. Sim, na verdade, assim, as linhas existem, né? Se a gente pensar no planeta, é como se fosse um traçado, uma malha energética que está acontecendo e algumas se cruzam em alguns pontos, né? E esses cruzamentos causam mais intensidade de força, né? Que é o que a gente viu lá naquela igreja, por exemplo. E que acontece naturalmente em vários terrenos, né? Não quer dizer que um seja melhor e que outro seja pior, né? Depende de como a gente utiliza essa informação. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar numa estrutura de uma construção, um projeto que eu estou fazendo de casa, né? Tem um veio d'água, tem toda a malha, porque ela acontece a cada 2,5 metros, pelo menos tem um ponto, 2,5 metros, se a gente pegar um quadrado, 2 por 2,5, essas linhas estão se cruzando. Então, a gente tem que trabalhar o quê? Dentro dessas zonas neutras, onde realmente importa, né?
E isso dificilmente é alterado, mas podem ter alterações, mas você imagina que no planeta não é um muro físico ali, uma estrutura física que vai fazer com que isso mude. Aquilo ali está presente ali, independente da nossa modificação, né? A gente que vai escolher como trabalhar isso dentro do espaço, né? Para que não prejudique esses espaços de longa permanência, ou ajude numa atuação que a gente tenha que falar, tá num palco, ou tá num ponto de celebração, e como a gente utiliza e estrutura, né, essa energia dentro do espaço. E como que a gente pode medir isso? Então, essa parte, né, na verdade, por que ele não entra dentro do HBC? Porque ele não é completamente mensurável por equipamentos ainda. Então, a gente utiliza de métodos de radiestesia, que é pêndulo e varetas, né, que é a dual road, que a gente chama. E daí daí isso, na verdade, são mostradores, né? Então, o que recebe realmente essa energia e sente é o nosso corpo. O pêndulo e a vareta, ele mostra o resultado de forma visual quando a gente não consegue, mas conforme a gente desenvolve essa sensibilidade, que não é um benefício meu, tá? Todos os corpos recebem essas energias e é só a gente sintonizar, né? Que nem a gente fala, estou pensando em comprar um C3. Daí você só vê C3 na rua, né? Então, assim, é você se conectar com aquilo, passar a pensar isso, e você se conecta, e não é que os C3 nunca tiveram ali. Eles sempre tiveram ali, você só não estava conectado com eles. As energias são mais ou menos a mesma coisa, né? Então, a partir do momento que você sabe que elas existem, né? Você fazendo com uma sensibilização. Você chega e passa, por exemplo, a mão, você vem com a mão assim, passa, você pode sentir um formigamento, você pode sentir um tremor, você pode sentir um peso, você pode se sentir diferente, né? E daí a gente vai aprendendo isso por prática, pura prática mesmo, de você sentir, testar, outras pessoas que têm mais experiência também confirmam, né? E daí você vai passando a criar um padrão, né? Então, a partir do momento que eu sei que, dentro deste padrão, eu sei que é esse tipo de energia. Dentro daquele padrão, é outro tipo de energia. Então, é nada mais do que a gente praticar mesmo, e entender como que isso acontece, e o pêndulo mostra, né? Dentro dos gráficos, o que tem ali, o que pode interferir, como que isso a gente consegue fazer um levantamento, né? Da mesma maneira que a gente levanta na parte de topografia, vai lá, mede o terreno, a gente coloca os piquetes também no terreno, para identificar o que está passando ali, e faz um levantamento e transforma isso em desenho. Demais, gente. E aí, linhas que se cruzam são locais de grande atividade. Não seria bom para dormir, por exemplo, né? Para descansar. Isso. Demais. Obrigada. Imagina. Obrigada a você. Nós temos, acho que, umas 4 perguntas ainda, Mi. Tá bom. Você quer que eu faça todas juntas ou vou fazendo uma a uma? Pode fazendo uma a uma, acho que é melhor. Tá. A Marina perguntou o seguinte: além de usar esses itens para limpeza, que você estava falando do vinagre, né? Pode usar óleos essenciais para perfumar os ambientes? Pode. E é interessante, assim, óleo essencial é diferente de essência, tá? Então, o óleo essencial, da mesma maneira que ele é mais puro, né? Ele não é sintético, ele é natural. Você também tem que ter um pouco de cuidado com o que você utiliza, porque ele afeta o nosso campo emocional e ele é usado como tratamento também. Então, assim, tem óleos mais seguros, então, por exemplo, mais conhecidos, que nem o lavanda, por exemplo, que não costumam ter problema. Mas daí, dependendo do óleo essencial, também é bom consultar quem conhece, quem já estudou pelo menos um básico de aromaterapia, para que isso não interfira negativamente, porque pode afetar não só o físico, mas o psicológico e emocional da pessoa também, além de alguns, por exemplo, que nem o alecrim, para uma pessoa que está grávida, às vezes você não sabe que a pessoa está gestante ainda, e você coloca no ambiente, ele pode estimular e causar aborto, inclusive. Então,
tem que tomar um certo cuidado com o que você utiliza só, dos naturais, porque eles agem diretamente com o nosso sistema. Então, lavanda pode ser utilizado, o melaleuca agora, nesse tempo de vírus, ele é bactericida, então pode ser utilizado, não tem contraindicação, mas se tiver dúvida, mesmo assim, quiser dar um cheiro só, pode usar os sintéticos, né, mas só não use em excesso, e ver se eles são menos números de itens lá atrás no rótulo, melhor, né, menos compostos. Então, utilizar um mais limpo possível, e sem contaminar demais o ambiente, porque senão pode prejudicar a qualidade do ar também. Tá? Mas um pouquinho não vai fazer mal, não. Vai deixar cheiroso. A Daniela fez 3 perguntas, vou pela ordem que ela perguntou. Se o local influencia na saúde, todos do ambiente não deveriam sentir os mesmos sintomas? Então, às vezes, algum organismo às vezes está mais sensível que o outro, né? Não quer dizer que ele não esteja sendo afetado, porque ele não teve um sentimento. Então, que nem a gente fala, eu vou para uma balada. Às vezes uma pessoa se incomoda com o som, às vezes não. Não quer dizer que todas estão ouvindo o mesmo som e recebendo, né, aquela vibração. Então, depende muito de cada pessoa. Legal. Ainda a segunda pergunta da Daniela. Se houver as escolhas de terrenos por campos magnéticos favoráveis, não acha que haverá uma supervalorização de áreas e que as pessoas de baixa renda serão fadadas a viverem sempre nos piores locais? Não, na verdade, eu não entendo como lugares melhores ou piores. Eu acho que as piores causas, né, hoje, são embaixo dessas redes de alta tensão, que nem sempre é um pessoal desfavorecido que está ali. Tem muitos condomínios de alto padrão que loteiam ali e vendem, né? Mas não necessariamente uma área de um pessoal de baixa renda está desfavorável. Às vezes está até mais favorável do que os de alto padrão, dependendo de como é construído, né? Então, que nem eu falei, todo lugar vai ter malhas energéticas, né? Cruzamentos. Então, cabe a cada pessoa saber fazer a estabilização desse lugar, né? E daí tem técnicas de acupuntura da terra, onde a gente estabiliza e distribui melhor a energia para o ambiente. Então, tem técnicas que a gente consegue melhorar também onde não está legal em qualidade, né? Mas não que isso vai causar diferenciação de terreno, eu acredito que não. Mesmo porque cada indivíduo, eu acredito que cada perfil de terreno vai ser melhor para cada indivíduo, né? Então, se as pessoas tivessem uma consciência de que chamar um profissional antes da contratação e compra de um terreno efetivo fosse o ideal, né, que é o ideal, pessoas morariam de uma forma melhor. Não quer dizer que um terreno que é ruim para uma pessoa não vai ser bom para outra. Legal, muito bom. E a terceira pergunta da Daniela algumas dessas regras, e aí quando eu perguntei para ela quais regras eram essas, né, porque eu imaginei que a gente fosse estar mais para o final e já não ia mais lembrar. Ela falou da ventilação cruzada, das janelas amplas. Então, algumas dessas regras já não são regras de construção. Isso foi pensado pela geobiologia ou foi coincidência? Não, na verdade, a geobiologia tem estudos científicos que fazem essas pesquisas, e algumas áreas se cruzam, né, como eu falei para vocês, que a gente vê tanto na arquitetura quanto na geobiologia. A base científica pode ser a mesma, né? Mas quando a gente entende por construção, que a gente vai dimensionar uma janela, é muito mais favorável. Por exemplo, se eu fosse só geobióloga e não fizesse parte de projeto, eu teria que arrumar um jeito de melhorar a iluminação. Daí eu ia fazer o quê? Chamar um arquiteto, né? Então, muitas vezes isso pode... Para o quê? Para redimensionar, para mudar, para dar uma opinião, para ver como que isso seria reestruturado. Mas a fonte científica, acredito eu que seja a mesma, né? A questão é o quanto da arquitetura como técnica absorve das informações e quanto da geobiologia como técnica também absorve para pensar no outro posicionamento. Legal. É o mesmo objeto, mas visto de pontos de vista diferentes, né? Isso. Eu tenho uma última pergunta, mas queria te falar que o pessoal aqui no chat, eu não sei se você está acompanhando, está
te parabenizando pela palestra, falando que foi muito rica de ensinamentos e agradecendo. Ah, obrigada mesmo, gente. A última pergunta é minha, mas acho que vai interessar a todos, pelo menos a última que eu tenho aqui. Se alguém quiser mandar mais mensagens pelo chat, acho que a gente ainda tem pelo menos mais uns 10 ou 15 minutinhos, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a sua prática profissional. Como é que você atua sendo essa profissional que é arquiteta e geobióloga? Você faz só serviços, né? Só pega projetos que envolvam as duas áreas, ou você pode, tipo, se a pessoa não quiser o serviço de geobiólogo, você continua fazendo projeto como arquiteta, e se você atua só como geobióloga, sem a parte de arquitetura, e se tem alguma diferença, assim, como arquiteta, você trabalha diferente sendo geobióloga? Sim. Na verdade, hoje, né, o meu trabalho, estou focando muito mais na área comercial, porque eu gosto, porque sou especializada nessa área, agora eu estou alavancando mais, assim, porque me faz bem. E eu, assim, como eu sempre tive um fluxo de arquitetura que ninguém me conhece, assim, muitos clientes não me conhecem, e às vezes nem sabem ainda que eu sou geobióloga, né, porque é uma formação mais recente, muitos deles eu não tive contato agora. Então, muitos projetos chegam até mim, hoje, sem conhecer, sem saber que a geobiologia existe, né, e que eu mudei, assim, como profissional para atuar nessas duas áreas. A arquitetura, a minha visão de arquitetura mudou depois que eu conheci a geobiologia. Então, se uma pessoa chega para mim, né, e vem pedir um projeto independente da geobiologia, eu naturalmente vou aplicar, não vou conseguir falar, eu vou fazer assim porque vai ficar mais bonito e vou esquecer que eu sou geobióloga, isso não existe. Eu não vou conseguir oferecer um quarto que não seja ideal, ou deixar de fazer uma orientação só porque ela não me contratou como geobióloga. Pode ser que eu não faça um levantamento, né, porque depende de horas e dedicação, ofereço esse serviço, né, caso a pessoa tenha interesse, mas se não tiver interesse, eu sigo com as informações que eu tenho e faço da melhor forma possível dentro da arquitetura. Como algumas pessoas já sabem, eu estou tendo outros contatos através da geobiologia, então muitos clientes chegam através da geobiologia e para fazer as modificações precisam da arquitetura. Outros não, né? E daí eu ofereço, se eu posso, né, dentro da arquitetura, oferecer essa mudança. E se eu não posso, né, se é uma outra questão que envolve outros profissionais, eu direciono para conseguir resolver. Na verdade, eu vejo meu papel hoje de resolver a estrutura de ambiente que a pessoa tem. Então, não importa se eu sou geobióloga, sou arquiteta, o cliente quer uma solução para o problema dele, né? Então, se eu posso oferecer, muitas vezes eu mesclo as técnicas, muitas vezes eu trago um pouco mais de uma, um pouco mais de outra, mas não dá para ser geobióloga sem ser arquiteta, essa visão não existe, e não dá para ser arquiteta sem ser geobióloga hoje. Eu acho que as coisas, para mim, hoje caminham juntas. Mas mesmo que uma pessoa não seja geobióloga, né, saber que isso existe, que influencia, existe muitos profissionais que prestam consultoria, às vezes não são arquitetos, né? Às vezes são terapeutas que têm especialização em geobiologia e fazem todos esses levantamentos. Então, é interessante saber que isso existe e poder contar com outro profissional, caso você não se sinta confortável para seguir nesse mesmo caminho que eu, né? Mas é bem bacana, assim, até num trabalho atual que eu estou fazendo, por demanda agora do Covid mesmo, tem protocolos de aplicação do HBC para o ambiente saudável aplicado ao Covid, né? Então, protocolos de segurança aliados à saúde do ambiente. E eu fui fazer uma análise para uma padaria, né? Então, o cara não tem grana para mudar nada, comprar um freezer, fazer nada. Mas eu vou fazer com que ele tenha a mudança que for necessária de movimentação, sem investimentos altos, visualização,
Eu tenho um conhecimento também de visual merchandising, de trabalho de experiência. Então, ó, você tem que informar, você tem que mostrar, você tem que comunicar o quê? Para as pessoas falarem menos. Então, assim, é tudo sobre o quê? O comportamento de quem entra, né? E como você atua. Então, eu acabo trazendo meu conhecimento, muitas vezes até pessoal, sem formação física, né? Para poder, o quê? Orientar o cliente até onde eu posso. Ó, a partir daqui, você chama uma pessoa de marketing. A partir daqui, você chama um outro profissional. Mas tudo que eu conheço, se eu posso ajudar ele, eu vou oferecer isso como serviço. Legal, ótimo. Obrigado. Enquanto você respondia a minha pergunta, a Dani fez mais uma pergunta. Tá. Ela perguntou se tem alguma relação com Feng Shui. Na verdade, é a mesma origem, né? Então, se a gente pensar, Feng Shui tem esqueci agora o nome, na cultura indiana também tem um outro nome também para essas técnicas. Elas são de mesma origem, né? Então, elas vêm da mesma linha de pensamento, só que a maneira como elas expõem e como aplicam são diferentes. Eu me identifiquei muito com a geobiologia em si, por conta das técnicas, dos equipamentos e como a gente visualiza isso no que é real para a gente hoje, né? Então, é diferente eu falar para vocês, colocar o pêndulo e pegar um equipamento que mostre em números aqui para vocês que o celular está influenciando e está oscilando ali em questão de segundos, fazer um cálculo, né? Eu acho que a geobiologia usa muito mais de técnicas e equipamentos que podem mostrar no visual para as pessoas que isso está acontecendo realmente. Então, essa é a diferença, né? Não quer dizer que não funcione, muito pelo contrário, acredito muito no Feng Shui também. Legal, Mi. Bom, acho que então só me resta te agradecer muito pela sua disponibilidade. Lara, quer fazer o encerramento? Nossa, eu queria agradecer muito, foi muito gostoso, acho que todo mundo achou mesmo, né? Foram momentos muito bons, de muito aprendizado, foi muito gostoso, foi uma energia boa, né, gente? Bom, fico feliz que eu consegui passar um pouquinho. Foi muito bom, nossa, é muito bom, acredito que todo mundo nessa época da pandemia, pelo menos eu estou fazendo hortinhas mais conectada com plantinhas. Não sei se vocês estão, todo mundo. Sim, mas é legal, e aí saber que isso tem um fundo assim de. Enfim, não sei nem explicar, um fundo aí. Como que fala, Caio? Eu acho que é isso, né? Porque a gente está. Eu acho que a gente foi pego de surpresa, né, com essa pandemia, e eu acho que ela fez a gente refletir a nossa relação com os espaços de uma maneira geral, né? E acho que em especial com o espaço da casa mesmo. E quanto a gente deveria deixar as nossas casas um pouco mais confortáveis e um pouco saudáveis. Mais saudáveis, mas também um pouco mais autônomas, né? Para que a gente não dependesse tanto do espaço externo, então, né, dessa relação com o espaço externo, conseguir se exercitar em casa, ter lazer em casa, alguma coisa que te garantisse um mínimo de sobrevivência, né, assim, de alimentação e de energia, sem precisar ter essa ligação com o mundo externo. A gente vê que a gente está totalmente dependente, né? Sim. A Beatriz está falando que a mãe dela fez uma Mata Amazônia na casa dela. Ela mora em casa. E é interessante que é uma coisa intuitiva, né? Que a gente, sei lá, tem dentro da gente. Nesse momento, a gente procura um pouco mais de conexão com a natureza e com o que deixa a gente um pouquinho mais saudável, né? O João Pedro também falou que surgiu planta para todos os lados na casa. Inclusive, eu plantei mudinhas de lavanda, eu vou dar para a gatinha de abrada, que aprontou.
Ah, legal. Não, mas é isso mesmo. Eu acho, na verdade, eu acho que esse movimento eu vejo assim como profissional e sobre tudo que está surgindo, né? Eu trouxe hoje a janela da geobiologia para vocês, mas está se falando muito em neuroarquitetura também. Eu não sei como vocês estão acompanhando isso, mas está muito presente. Na verdade, é um conjunto de visões muito importantes para a nossa área, né, de arquitetura. A gente precisa realmente olhar as coisas de outra forma, né? Eu acho que nada mais do que a pandemia para chacoalhar em massa, assim, a gente como profissional, que a gente precisa olhar as coisas de outra forma, né? Independente da forma que seja, cada um acha a sua forma de olhar, né? Mas o importante é que faça sentido e que a gente faça o melhor da gente através dela, né? Mas eu fiquei muito feliz aqui de estar aqui com vocês, fico feliz que vocês tenham gostado. E eu coloquei meus contatos também no PDF aqui que eu disponibilizei para vocês da apresentação. Fiquem à vontade para me escrever, se tiverem outras dúvidas, podem entrar em contato, tá? Que eu estou aberta para vocês. Mi, até queria mesmo falar sobre isso. Bastante gente pediu o PDF das plantas e acho que também tem interesse no livro, né, que eu estou traduzindo. Então, como eu ainda não tenho esse material, eu acho que a gente pode combinar o seguinte: você me manda e eu faço um e-mail, Lara, eu coloco isso no drive do e-mail da faculdade e coloco 3 links, um para cada material: o PDF da apresentação, o PDF das plantas e o PDF do livro. E aí a gente dispara para todos os alunos, cada um faz o download daquilo que interessar. Ótimo. Combinado. Eu passo para você sim, Caio. Daí você prepara aí para o pessoal. Tá bom. Ai, muito obrigada. Muito obrigada, Caio, por ter convidado a Milena. Muito obrigadíssima, Milena. Foi tudo muito bom. Obrigada. Aprendemos muito. Quer encerrar? Só falar uma boa noite aí, né, pra galera. Boa noite, todo mundo. Boa noite. Obrigada por todo mundo comparecer e aprender com a gente. Milena, obrigada por disponibilizar seu tempo aí. Eu vi que o filhinho está aí do lado. Tenho 2, uma pequena veio falar que meu lanche chegou. Olha que delícia. Belezinha. E é isso, gente. Muito obrigada pela presença. Adorei passar esse tempo com vocês, aprendendo tanta coisa boa. Obrigada, adorei também. Obrigada mesmo. Obrigada pelo gente. Valeu, Mi. Obrigado. Boa noite para vocês. Tchau, pessoal. Boa noite.